Se você mora junto com uma pessoa há anos, tem uma família formada, mas não é casada no papel, não se preocupe, você não está em pecado e muito menos em fornicação. É muito fácil a gente analisar e julgar esses assuntos de maneira fria, rápida e superficial, condenando e mandando todo mundo para o inferno. Mas vamos falar a verdade? Quantas e quantas mulheres e até homens vivem há anos com alguém, constrói uma família, cria filhos e não tem um papel assinado? A própria Constituição, ela protege essas mulheres, esses homens, como união estável. Até a justiça reconhece que isso é legal. Ou seja, mas não é casada no papel, está em pecado para as denominações, para o sistema religioso. Faz o seguinte, me mostra na Bíblia aonde é que está escrito que é pecado não ter um papel assinado. Me faz o favor, posta aqui, comenta aqui, já curte esse vídeo. Ele vai ser meio longo, porque é mais um daquele bloco que eu faço, me pergunte o que quiser que eu respondo se souber. E eu tive muitas perguntas sobre isso. As igrejas, elas proíbem homens e mulheres de batizarem, de cantarem, de servirem, de tomar ceia. E outra, para batizar alguém, essa pessoa precisa estar sem pecado, né? Quando que uma criança nasce, por acaso você ensina primeiro ela a andar e depois depois ela nasce? Ou seja, Jesus mandou fazer discípulo e batizar, ponto. Ele não mandou examinar a vida de ninguém, examinar a vida inteira para ver se essa pessoa merece ser batizada. Gente, o próprio eunuco foi batizado sem interrogatório. Eis a água aqui, o que me impede que eu batize. Foi lá e foi batizado. Agora, voltando para o assunto sobre o estar amaziado. Eu vou falar de um caso real que eu conheço, sem citar nomes, de um homem que tem uma voz maravilhosa, é uma voz incrível, um tenor lindo. Ele amava cantar, cresceu dentro da igreja cantando e se desviou e afundou-se no álcool, acabou estragando a vida dele, perdeu o casamento. Aí depois se uniu com uma outra mulher, só que não podia casar oficialmente porque iria prejudicar os filhos, até a própria ex-esposa, os netos, por conta de alguns direitos do governo, divisão de bens. Ou seja, a vida dele e de outras pessoas ficaria inteiramente destruída, mas ele está há 10 anos junto com essa mulher, tem filhos, é fiel, está vivendo uma vida normal, voltou para Jesus. E sabe o que ele ouviu quando ele chegou na igreja? Você não pode cantar, você não pode participar de coral, você não pode cantar num conjunto e nem pode ter ministério nenhum. Na verdade, você nem pode fazer parte da igreja, você vai ter que vir ficar sentado no banco. E aí eu te pergunto, será que esses líderes não pensam que isso pode empurrar alguém de volta para o álcool, para a dor, para a vida que destruiu essa pessoa? Que tipo de evangelho é esse que afasta e que não abraça e que não acolhe? Ai, mas aí então ele não veio por Jesus. Quem é que gosta de ser excluído, de viver se sentindo um peixe fora d'água? Para de hipocrisia. O que esse homem deveria fazer? Você que diz aí que quem está amaziado está em pecado e fornicando, conta para mim, o que esse homem deveria fazer? Abandonar os filhos? Abandonar a atual mulher? Fazer com que a sua ex-esposa ou fazer com que o seu ex-esposo, seus netos sejam todos prejudicados para cumprir uma tradição? E se ele morrer hoje? Pior ainda, se ele morrer hoje, ele vai para o inferno porque ele está em pecado? Ele se reconciliou com Deus, voltou-se para Cristo, mas ele está em pecado porque ele está morando com uma mulher há 10 anos e aí ele, se morrer hoje, ele vai para o inferno? É sério mesmo que vocês acreditam nisso? Gente, eu fico impressionada. Como que vocês cristãos gostam de mandar as pessoas para o inferno? Vamos deixar a coisa maior? Vamos lá, no Nordeste, ou até nas regiões indígenas, que não tem nada. Eu moro em São Paulo, na capital, então aqui é muito fácil acesso a esse tipo de coisa. Mas e aonde não tem cartório? Nas tribos que as pessoas vivem ali nas suas ocas com seus filhos, tudo certinho, durante anos, sendo fiel. Essas pessoas todas estão em fornicação também, vão tudo condenado para o inferno porque não estão casados no papel? Ou seja, gente, a religião ela é muito podre. Os líderes, eles dizem que, mas essas pessoas estão em fornicação. Gente, desculpa, mas esses líderes ignorantes não sabem nem o que significa fornicação. Antes de julgar, aprende. Eu vou trazer aqui para você, tá? A palavra fornicação, ela nem existia na época que a Bíblia foi escrita. Ela veio surgir 300 anos depois, lá no século 3. Sabe da onde veio a palavra fornicador? Ela, no contexto bíblico, eram de templos pagãos que tinham um arco que chamava-se fornes.
tá? E esses templos, eles eram para prostituição, existiam sacerdotisas, que elas eram pagãs e elas se vendiam e os homens iam lá para ter relação sexual com essas mulheres, e por conta dos arcos chamados fornes, é que surgiu o termo fornicação, e Paulo, então, ele condena essas pessoas que não entram no reino dos céus porque estavam fazendo esse tipo de fornicação. Por isso que ele diz, os fornicadores não herdarão o reino. Agora, vocês pegam essa palavra pesadíssima e colocam sobre uma mulher fiel, um homem fiel, que vive há anos com a mesma pessoa, que cria os seus filhos, que mantém um lar. Meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar antes de falar besteira e machucar as pessoas. Casamento civil é uma coisa, casamento bíblico é outra. Você quer saber o que é um casamento bíblico? Então eu vou te dizer, olha, para você saber o que é um casamento bíblico, você precisa usar a lei da primeira menção. Você sabe o que é isso? Os teólogos dizem que para você saber exatamente a base de um assunto, você precisa ir na primeira vez que essa palavra foi mencionada. E nesse caso, a palavra casamento foi lá em Gênesis 2:24. Não tinha cerimônia, não tinha cartório, não tinha assinatura, não tinha nada. Apenas Deus disse, deixará o homem, o pai, a sua mãe, unir-se a uma mulher e serão uma só carne. É isso que faz um casamento. O ato sexual faz um casamento. E quer saber a prova disso? Eu vou te provar. Se você casar, tiver cerimônia, juiz, testemunha, festa, todo o processo, a bênção do pastor e na lua de mel, a pessoa não quiser ter relação com você e dizer que não vai ter relação com você, você tem o direito de anular esse casamento porque ele não foi consumado, ou seja, pode ser completamente anulado, o que prova que nada do que você fez constitui um casamento, mas sim o ato sexual. Por isso que o sexo sem compromisso, ele é considerado pecado. Porque você está fazendo aliança com várias pessoas que você tem compromisso. Você está fazendo aliança de alma com várias pessoas que você não pensa em casar. Isso sim é pecado. É você ficar com hoje, ficar com outro amanhã. Aí daqui a pouco você está com outro. Agora, a maldade da religião é tanta. Ela é tanta que a pessoa que está amaziada, que está ali vivendo com uma pessoa muito bem, ela não pode tomar ceia, ela não pode cantar, ela não pode servir, ela não pode ter ministério, ela não pode se batizar, mas dízimo ela pode dar. O dízimo tá tranquilo, pode ofertar à vontade, porque o pastor não rejeita. O líder religioso não vai rejeitar o seu dinheiro, mas tudo o resto você não pode fazer. Gente, isso é crueldade. E sabe o que é pior? Esses mesmos que proíbem essas coisas são os que mais pecam em oculto e vão usar a desculpa de que, mas você tem que obedecer à lei dos homens, tá lá em Romanos 3. Você sabe o que Romanos 3 está querendo dizer? Romanos 3 está querendo dizer que você precisa não andar sem cinto de segurança, que você precisa andar com uma carta de motorista, que você não pode passar farol vermelho, que você não pode sonegar imposto, que você não pode maldizer os seus líderes, os seus presidentes, os juízes, os deputados, você não pode falar mal deles. É isso que é obedecer à lei dos homens. Tá? Em Romanos está falando sobre isso, não está falando sobre casamento, não está falando sobre você assinar um papel. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acabar com essa religiosidade, com esse fanatismo religioso, para entender o que significa cada palavra, antes de julgar, antes de condenar as pessoas. Esse vídeo já está indo para 8 minutos. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem é amaziado e que se sente torturado pela religião, se sente pesado, com o coração pesado e se acha um desviado da fé porque tá lá criando seus filhos dignamente, mas a igreja diz que ele não pode fazer nada, que ele é um pecador e um fornicador, não pode nem tomar ceia. Você sabe o que é beber ceia indignamente? Quer saber? Coloca aqui, não vou explicar porque não vai dar tempo, mas coloca aqui que eu vou falar pra você o que é ceia indignamente, tá bom? Vou cortar o vídeo que já tem pra 9 minutos, meu Deus do céu. Sabia que esse assunto ia ser cumprido, mas obrigada, curte e comenta. E só pra terminar, você líder religioso que quer tirar o argueiro do olho do irmão, mas tá com o olho cheio, com uma trave enorme no seu olho, coloca a mão na consciência. Jesus Cristo veio pra tirar a condenação, pra dar um jugo leve, suave, e você fica colocando um peso que nem você mesmo consegue carregar nas pessoas, pelo amor de Deus.